Boa noite, eu me chamo Ana Paula e vou dar continuidade na apresentação. Bom, conforme nós podemos verificar aqui no segundo slide, onde fala sobre o referencial teórico, ele vem destacando a importância da metodologia ativa, que hoje é uma das metodologias mais utilizadas e mais recomendadas para a utilização dentro da sala de aula. Então, essas práticas pedagógicas ativas, e aí temos o destaque aqui para aprendizagem baseada em projetos, elas têm sido cada vez mais utilizadas, muito em virtude da sua proximidade, e também com a sua finalidade, que é trazer essa vivência do dia a dia, do que realmente acontece ali nesses locais, para que eles possam, para que dessa forma a gente consiga pensar de maneiras também técnicas e teóricas, quais seriam as melhores soluções para essas problemáticas. Então, essa utilização, né, com essas simulações empresariais, elas têm realmente se mostrado cada vez mais eficazes ali no ensino do empreendedorismo e também em muitas outras áreas. E essas metodologias, elas promovem uma aprendizagem muito prática e também muito interdisciplinar. Então, dentro de um mesmo conteúdo, você trabalha com várias outras áreas. E isso vem acrescentar e agregar ainda mais o conhecimento. Isso vai permitir aos estudantes que eles possam ali desenvolver soluções para problemas reais. Então, você vai trazer para a sala de aula aquilo que realmente é o que acontece na realidade, seja no mercado de trabalho, ou seja em uma determinada sociedade, seja qual contexto for, né? E aí nós temos aqui uma citação de Martins, 2024, que ele diz, né, conclui que a aprendizagem baseada em projetos, ela é altamente eficaz no fortalecimento das competências, como resolução de problemas, trabalho em equipe e liderança. Então, trazer esse aluno como ponto focal e como ponto central vai, com certeza, desenvolver essas outras competências, destacando esses três pontos que também são importantíssimos dentro desse processo da aprendizagem do empreendedorismo, que muitas vezes ele está ligado muito mais a comportamentos do que a técnicas, digamos assim, né, necessariamente. Então, é o comportamento empreendedor, é uma pessoa empreendedora, e não só uma técnica, como, por exemplo, as pessoas podem deduzir de como abrir uma empresa, como ter lucros com essa empresa. Quando nós falamos hoje em empreendedorismo, nós estamos falando de uma gama muito maior do que isso, né? Não à toa, hoje, nós temos temáticas como o intraempreendedorismo, que é esse desenvolvimento dessa pessoa que tem esses comportamentos empreendedores. Então, mesmo você sendo colaborador, um servidor, um empregado de uma empresa, você pode ser uma pessoa empreendedora. Tudo passa a partir do comportamento, da visão que você tem, né? A gente pode destacar também a questão do empreendedorismo social, que não necessariamente está ligado a essa questão empresarial, que muitas vezes, né, a sociedade entende como empreendedorismo. E aqui também temos uma outra citação de Silva, 2020, onde ele aborda, ele acrescenta, né? O ensino colaborativo e outra abordagem ativa, ela contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais, promovendo a construção coletiva de conhecimento e a ampliação de redes de relacionamento. A combinação dessas metodologias com recursos tecnológicos, ela proporciona uma formação mais alinhada às expectativas do mercado contemporâneo. Então, o mercado ele é muito cíclico, ele muda muito rápido. Então, as pessoas também precisam ter esse entendimento de que é necessário que você tenha um bom relacionamento interpessoal, que você tenha ali uma rede de contatos muito ampla, né? Então, tudo isso faz parte aí desse mercado contemporâneo. Ali no nosso próximo slide, nós podemos observar que ele vem falando sobre o tópico de qualidade do corpo docente, um fator decisivo, e além de decisivo, primordial. Então, o papel do professor, ele vai ser central no processo do ensino empreendedor. E aí, uma citação de Coelho, 2014, ele afirma que a qualificação docente influencia diretamente na aplicação de métodos pedagógicos inovadores e na criação de um ambiente de aprendizado colaborativo. Docentes com sólida formação inicial e continuada são mais aptos a incorporar tecnologias e abordagens
interativas, especialmente em cursos voltados ao empreendedorismo. Então, já que nós estamos em uma seara, estamos em uma área que fala muito sobre inovação, sobre a criatividade, sobre você estar sempre em constante mudanças, é necessário que esse corpo docente também esteja preparado para tal, e ele também converse, né, entre aspas, com essa solicitação que a temática solicita, exige. Então, é necessário que os profissionais, que os docentes estejam também abertos ao novo, às novas tecnologias, que é o próximo tópico abordado, onde ele fala sobre o ensino à distância, que ainda é uma realidade recente, nova, se a gente for parar para analisar, né? É um processo que ainda está sendo construído, mas que a gente vê com muito mais ênfase, com muito mais proximidade à população de um modo geral. Então, aqui traz, se faz necessário também pensar esse processo da aprendizagem, né, nesse ensino à distância, e essa aprendizagem ainda mais do empreendedorismo. Então, o ensino à distância, né, ele é amplamente utilizado na educação empreendedora e exige também dos professores habilidades específicas para estabelecer vínculos com os alunos e manter um engajamento em ambientes virtuais. Então, torna-se um desafio ainda maior você ter esse engajamento, você ter essa mudança de, digamos, essa mudança. Consumo não seria a palavra mais adequada, mas ok, vamos utilizá-la, né? Essa maneira do consumo da educação, saindo do modelo tradicional, onde você tem ali um professor disponível no momento da aula, para o momento EAD, onde esse aluno ele deve ser muito mais independente e ele deve ter muito mais autocontrole sobre o seu processo de aprendizagem do que ele estaria ali em um processo comum, tradicional da educação. E quando nós falamos nesse processo do ensino do empreendedorismo, que muitas vezes também você acaba delimitando um público muito específico, né? Esse público que ou tenha interesse pelo assunto ou já atua de uma maneira já muito estruturada, então nós precisamos pensar de que forma esse ensino vai ser ainda mais atrativo e também, também de uma maneira positiva, né, para ambos os lados, porque também a gente precisa entender que esse é um processo novo para ambos os lados, tanto dos docentes quanto dos discentes. Então, Coelho, uma citação, né, também ali de Coelho, uma 2014, que alerta para a necessidade da capacidade constante dos docentes, não apenas para atualizar os seus conhecimentos, mas também para explorar novas ferramentas que aproximam os estudantes do conteúdo e promovem essa interação ainda mais próxima. Então, as tecnologias, a inteligência artificial, ela vem nesse processo para também somar ainda mais para que todo esse passo a passo, para que todo, né, esses procedimentos e processos possam ser repensados de uma maneira muito mais atrativa. E aí ele vem trazendo um pouquinho sobre essa questão dos recursos educacionais, né, e a relevância dos conteúdos. Então, se nós já temos esse entendimento que hoje o EAD se faz necessário, de que forma vamos fazer isso? Então, aqui nós temos algumas alternativas para essa pergunta. A infraestrutura e os recursos digitais, eles são elementos indispensáveis no ensino empreendedor. E aí, segundo Donatella, laboratórios, bibliotecas e plataformas digitais, eles proporcionam um ambiente propício para que o estudante, né, aplique o seu conhecimento e experimente novas ideias. Esses ambientes colaborativos, como, por exemplo, coworking, acadêmicos, as incubadoras, eles vão ser ali mencionados como ideias para fomentar a criatividade e a inovação. E a gente consegue observar que desses exemplos, né, hoje existem tantos outros, como os pitches que são utilizados para apresentação, muito voltado para o empreendedorismo. Nós temos também os hackathons, que também são ideias
utilizado muito no meio acadêmico para você apresentar um problema e esses alunos pensar de maneira inovadora, empreendedora, quais seriam as melhores soluções, né? Então, as ideias, elas também vão surgindo ao longo do processo e elas vão se adaptando a esse processo também. E os recursos digitais, como tutores virtuais baseados em inteligência artificial, eles têm desempenhado um papel significativo na personalização da aprendizagem. E aí, Gama, ele destaca que plataformas de EAD associadas a conteúdos relevantes e atualizados, eles ampliam o acesso e a flexibilidade no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a integração de conteúdos voltados para ética, sustentabilidade e responsabilidade social no empreendedorismo formam profissionais com uma visão muito mais ampla e consciente, né? Então, como a gente já havia até mencionado anteriormente, hoje, quando nós falamos em empreendedorismo, nós estamos falando muito além do que somente aquela ideia inicial que seria a de alavancar os negócios, de ter o seu negócio. Então, hoje o empreendedorismo ele é muito mais amplo que isso, né? Ele rompeu essa bolha, digamos assim. Hoje, quando nós falamos em empreendedorismo, nós precisamos também trazer esses aspectos da ética, da, da, da sustentabilidade e dessa responsabilidade social que você tem enquanto ser um empreendedor. E algumas discussões aonde a análise das práticas pedagógicas no ensino do empreendedorismo, né, revelou impactos significativos na formação desses estudantes, que foram categorizados nos seguintes aspectos. Então, o primeiro tópico que nós temos é a capacidade de inovação. Programas de educação empreendedora, eles têm aumentado a habilidade dos alunos de identificar e explorar oportunidades de mercado, então aí a importância de você trazer essa realidade para a sala de aula, né, e de fazer esse processo de instigação, de colocar esse aluno como centro também desse processo, não só como talvez nós poderíamos destacar nessa educação tradicional, onde somente o professor é detentor do conhecimento, e as outras pessoas que estão ali estão única e exclusivamente para aprender, né? Então, a gente já vê muito esse processo de entender que ambos os lados podem contribuir para esse conhecimento, e alguns estudos eles apontam que estudantes submetidos às práticas empreendedoras estruturadas, elas demonstram maior capacidade de inovação, tanto na criação de novos produtos, quanto na aplicação de soluções tecnológicas em negócios existentes ou novos negócios, né? Então, a gente também pode até dar um destaque aqui para a questão de criações de startups, né? Que hoje a gente vê muito também esses negócios surgindo em meio acadêmicos, né? Então, essas startups, que é diferente de você criar uma startup e criar uma empresa, né? A startup ela tem muito mais nessa visão de você ter um novo produto, um novo serviço em uma área ainda muito pouco, como é que, novamente, talvez não seria a palavra mais indicada, né? Mas um mercado ainda pouco explorado, um mercado de incertezas, né? Então a startup já vem nesse caminho de identificar quais seriam essas possibilidades. E já, né, já adentrando ali a questão da criação das startups, o ensino de empreendedorismo ele tem estimulado diretamente a criação de startups entre esses egressos. Dados, né, apontam que estudantes formados em cursos com abordagem empreendedora, eles são muito mais propensos a fundar essas empresas inovadoras. E alguns exemplos incluem projetos acadêmicos que evoluíram para negócios reais com impacto positivo em economias locais, né? Então, essas startups, elas surgem de uma ideia, muitas vezes até mesmo em sala de aula, e elas começam a realmente se estruturar e identificar que aquele mercado que era incerto até então, ele pode sim ser um mercado certo e seguro, e nesse processo a gente vai vendo todos os benefícios que essas startups elas podem vir a trazer para aquela localidade, né? E uma delas ali seria as melhorias do impacto econômico nessa localidade, seja a nível
local, a nível estadual, a nível nacional e, por que não, até mesmo internacional. Muito obrigada, boa noite.